Vamos começar. Nós estamos falando esses dias sobre obediência. E hoje é a obediência parte 2. Não sei se vai ter parte 3, parte 4, mas vamos falar por enquanto. E hoje é obediência parte 2. Amados, nós temos entendido sobre a importância de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus. Amém? É desejo de Deus que nós obedeçamos ao Senhor, nos voltemos para a palavra, assumamos um compromisso com ela. Jesus falou uma certa vez que quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Essa expressão, comer da minha carne e beber do meu sangue, fala até que ponto você está comprometido comigo. Vocês estão comigo? A explicação de Jesus é para eles, né? A pregação de Jesus para eles: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está perguntando: quem de vocês está comprometido comigo? Então existe um nível de comprometimento que nós temos com Deus, que vai determinar o nosso futuro. Um nível de comprometimento. E o nível de comprometimento dele é tão alto que ele diz: você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Então a gente precisa assumir um posicionamento de obediência à palavra de Deus. Quantos de nós estamos interessados em consultar a palavra de Deus, para nós encontrarmos ali lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Quem de nós vai às Escrituras para tornar o nosso coração mais sábio? Quem de nós vai às Escrituras para descobrir o que Deus quer de mim? O que Deus quer a meu respeito? Queridos, escutem, hoje no Brasil, no mundo, tem pregador demais. Não sei se vocês concordam comigo. Tem pregador demais. Às vezes eu fico com vontade de não pregar, mas eu sou pastor, então faz parte do meu ministério pregar. E eu tenho que pregar. Se as pessoas vão obedecer ou não, isso não é problema meu. Eu tenho que estar com a minha consciência tranquila de que eu preguei. Quando Deus chegar diante do Senhor, que Ele for prestar conta das suas ovelhas, vocês sabem que Deus vai prestar conta de vocês. Se vocês forem ovelhas bonequeiras, vamos ter um problema quando chegar no céu. Meu filho, como é que você trabalhou com as bonequeiras? Pai, é o seguinte, eu não soube muito não lidar com as bonequeiras. Eu vou ter uma bronca de Jesus, né? A partir do ponto, do modo como eu tratei aquelas ovelhas que não quiseram se submeter à palavra. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu ouvi uma irmã fazer um comentário que eu achei muito interessante. Na verdade, foi a minha esposa que me falou do comentário dela. E ela estava dizendo que estava se sentindo, pela primeira vez na vida dela, muito pastoreada, congregando nessa igreja. Palavras dela. Ela disse que estava se sentindo pastoreada nessa igreja. E o curioso é que eu nunca visitei essa mulher. Eu e minha esposa nunca visitamos. Nunca tivemos, assim, aconselhamento com ela. Mas ela disse: é a primeira vez da minha vida eu me sinto pastoreada. Então, como que ela se sente pastoreada? Porque ela é ministrada com a palavra do Senhor. Eu ouvi também de uma outra mulher que congregava numa outra igreja, e uma vez ela comentou sobre o pastor dela. Ela disse: eu estou há 3 anos nessa igreja, eu nunca que o pastor esteve na minha casa e nem que eu tive um contato com ele, mas eu me senti a pessoa mais pastoreada que eu já tive na minha vida. Como é que ela se sentia pastoreada? Por causa das ministrações, dos direcionamentos que era ministrado a partir do púlpito. E aquelas ministrações alimentavam o coração dela e direcionavam o caminho dela, e ela sabia fazer bom uso daquilo que ela estava recebendo. A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e segue. Vocês estão comigo? A ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então, como que uma ovelha é pastoreada? A partir da voz do pastor. Essa ovelha pastoreada. Então, nosso desejo do fundo do coração é que você seja pastoreado e você encontre direcionamento de Deus para a sua vida. E Deus encontre em você um coração voluntário, espontâneo, para obedecer o Senhor. Porque se nós não tivermos esse coração voluntário e espontâneo, nós não vamos avançar, vamos ficar encruados para o resto da vida. Você sabe o que é uma coisa encruada, não sabe? Não? A gente, quando fazia alguns bolos que não incham, né? Eu já fiz bolo na minha vida e não eram muito bons. Então, quando eu errava ali a dosagem de fermento, ou ele ficava inchado demais ou ficava seco demais.
Quando ele fica seco, a gente diz que encruou. Então existem pessoas que recebem a palavra, mas por não ter um coração disponível para obedecer, ela não desenvolve, ela não avança, ela fica fechada, travada, dura, seca e não desenvolve. Então, a nossa palavra nesses dias, irmãos, é que o Senhor ache em nós um coração espontâneo, coração voluntário, coração disponível para obedecê-lo. Amém? Come on? Então, vamos ler a palavra, Isaías capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz assim: ouvi, ó Israel. Vocês abriram a Bíblia? Alguns estão ligando a Bíblia ainda. Isaías capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos, e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Ouvi, ó céus, e dai ouvido à terra, porque falou o Senhor. Eu criei filhos, e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A profecia do profeta Isaías parece mais um lamento, não é? Parece mais um lamento. O Senhor conclamando os céus e a terra, para que escutasse o que ia ser dito. Ele disse: eu criei filhos e eles cresceram, e eles se rebelaram contra mim. O projeto de Deus é que você cresça, mas seja um crescimento que é contínuo, que é constante. A ideia de Deus é que você cresça, mas mesmo depois que você crescer, o seu coração seja dele. O seu coração esteja nele, não nas coisas que você tem. Amados, porque se nós servimos o Senhor, nós vamos prosperar, não tem jeito. É algo que está no nosso destino, prosperar, crescer e avançar. Mas o desejo do Senhor é que quando essas coisas chegarem, quando você crescer, o Senhor disse: mantenha seu coração certo. O Senhor disse que o boi conhece o seu possuidor. Aqui Deus faz uma comparação grosseira. Ele está dizendo: os bichos são mais sensíveis do que os homens. Já pensou um negócio desse? Eu não me sinto muito confortável com Deus fazendo essa comparação, não. Não sei se você se sente confortável. Deus está dizendo: o boi está obedecendo melhor. O boi está andando melhor em obediência. Porque o boi, ele conhece o seu possuidor. Vocês estão comigo? O boi conhece o seu possuidor. Por que o boi conhece o seu possuidor? Porque o possuidor cuida dele. É muito lindo, irmãos. É muito lindo. Você chegar numa fazenda de boi, e você é uma pessoa estranha, você entra no curral, mas pisando em ovos. Porque você não sabe qual vai ser a reação da vaca, nem a reação do boi. Você não sabe. Eu entro, às vezes que eu entrei, eu posso, falando com o dono, né? Eu posso, você diz: pô, olha, essa daí é mansinha, pode entrar, vamos lá, vamos nós. E o dono entra, vai e sai, e a vaca olha assim, dá uma virada para você assim, mas ela está vendo que você está com o dono, ela se comporta. Agora vai entrar no curral sozinho. O negócio é bem complicado. A vaca conhece o seu dono. Ela sabe que o dono está ali, e esse cara é uma pessoa estranha para ela, mas é conhecido para o dono, então ela fica na paz. Mas se entrar sozinho vai ter problema. Ela conhece o seu dono. Na hora que o seu dono faz, ei, ela sabe que é ele. Se ele abrir a porteira, ela entra. Se ele botar a comida, ela sabe qual é o local que ela gosta de comer. Ela conhece o seu dono. Ela tem intimidade com o seu dono. E esse é o lamento de Deus. O boi conhece o seu dono. Mas e o meu povo? Me conhece? Quando eu falo: ei, qual é a reação do meu povo? Eu não ligo muito, não é? Senhor, ei, está na hora de comer. Ele
faz de conta que nem está ouvindo. O Senhor diz: o boi conhece o seu dono, mas o meu povo me conhece. Aí ele vai mais profundo e diz assim: o jumento. Aí pegou pesado, né, irmão? Enquanto estava no boi até que estava bom. Mas ele desceu um pouquinho o nível e disse: o jumento, ele conhece a manjedoura. Mas o Israel de Deus não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quantos sabem que quando Deus nos chama para andar em obediência, a única pessoa que Ele está focado é em nós, é no nosso bem, é no nosso sucesso, é no nosso crescimento. Então o que Deus está dizendo é: sobe de nível, fica melhor do que o boi, fica melhor do que o jumento. Não fique zangado porque eu falei isso, irmão. Foi Deus que falou e Ele se responsabiliza pelo que diz. Então isso não é um insulto. Como dizia Zezé de Camargo, é insulto para o jumento em algumas vezes, né? Porque o jumento é animal bom. Ele diz, isso é o Zezé de Camargo que diz, brincadeira. Mas, irmãos, veja o lamento de Deus: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura. Israel não me conhece, eles não entendem. Você compreende que Deus quer o nosso bem? Por causa disso Ele nos chama para andar em obediência, para consultar a sua palavra, para encontrar luz para os nossos passos, para encontrar sabedoria para o nosso coração. Veja o que o Senhor fala depois: a nação pecadora, versículo 4, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Olha o que Deus está falando, irmãos. Deus está falando aqui a nível de nação. Mas quanto sabe que a nação ela é constituída de pessoas? Se uma nação é boa, é o povo que é bom, são os seus indivíduos que são bons. Deus aqui agora começa a falar a nível de nação, e Ele fala: a nação pecadora, a povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção. O que Deus está dizendo é que o pecado dessa nação era um pecado que estava passando de pai para filho, era algo que já estava alicerçado, era um tipo de pecado que começou com os avós, passou para o pai, passou para os filhos e agora está passando para os netos. E Deus está dizendo: a nação pecadora, descendência malfeitora, deixaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Escute uma coisa: quando você entra no caminho de Deus, só existe uma possibilidade, é avançar. Só existe uma possibilidade, é ir para frente. Pastor, mas eu vacilei. Levanta, arrepende-te, conserte-se e avança. Não há possibilidade de voltar para trás. Pior do que a desobediência é se manter nela. Pior do que a rebeldia é se manter rebelde. Mas há uma esperança quando há um quebrantamento e um arrependimento. Deus não lança fora o menino com a fralda suja. Vocês estão comigo? Deus lança a fralda suja, mas o menino Ele pega de volta. Então Deus está lamentando, porque essa nação está dando continuidade aos erros que os pais começaram. Escute, na sua geração, Deus tem expectativa que você mude a história dos seus pais. Seus pais podem ter feito errado, seus pais podem ter vacilado, seus pais podem ter desprezado o caminho do Senhor, mas na sua geração você vai consertar isso. Na sua geração você vai optar pelo caminho da obediência. Na sua geração você vai inclinar os ouvidos e ouvir o Senhor e andar nos seus caminhos. Na sua geração você vai consertar as coisas. Essa é a expectativa de Deus. Não seja pior do que o jumento e nem pior do que a vaca. Conheça o seu Criador. Irmãos, isso é muito sério, vocês sabem. Isso é muito sério. Porque o nosso coração pode ficar tão duro que a gente se torna pior do que os animais. Um exemplo disso a gente tem na época de Noé. Você sabe que Noé passou muito tempo pregando a justiça, mas os homens não se arrependeram. Quando o juízo de Deus veio sobre a terra, os homens não entraram na arca, mas os animais entraram. A gente não consegue imaginar que cena maravilhosa foi aquela.
Noé é pregador da justiça, nenhum homem se arrependeu. Noé entrou na justiça, só ele, os seus filhos e a esposa, só. Ninguém se arrependeu. É como se fosse o pastor da época, só entrou o pastor, a esposa e os filhos dele. 3 filhos. Hã? Eu falei o quê? É porque ele arranjou as mulheres por menino, né? Mas inicialmente ele era só ele e da mulher e 3 filhos. Só que ele sabia que Deus ia acabar com a humanidade e iria sobrar só ele e os filhos. Se não tivesse mulher, ferrou. Não adiantou nada salvar o mundo. Então ele falou com o filho dele, filhão, arranja uma mulher aí, mano. E os meninos foram lá, arranjaram umas meninas para eles e botaram na arca, porque as meninas se arrependeram também e quiseram entrar na arca. Graças a Deus, achou 3 mulheres que se arrependeram. Mas a situação estava tão difícil que nenhum homem queria. Agora, irmãos, em todos os lugares da terra, os animais ouviram a voz de Deus e começaram a se direcionar para a arca. Não é fantástico isso? Então perceba que coisa espetacular. Não é possível que no nosso tempo vai acontecer a mesma coisa. Os animais vão estar mais sensíveis à voz de Deus do que os homens. Como que pode? Os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus não conseguem discernir a voz do seu Criador? Como que é possível? Então há uma expectativa de Deus que os seus filhos ouçam a sua voz e tenham um ouvido inclinado para andar na obediência de Deus. Por quê? Versículo 5. Por que seríeis ainda castigados? Porque vocês perseveram na rebelião, na rebeldia. Toda cabeça está enferma e todo coração está fraco. Olha essa expressão. Por que seríeis ainda castigados? Toda cabeça está enferma e todo coração está fraco. Nós vimos no domingo passado que uma das consequências imediatas do pecado, da desobediência à lei de Deus, à palavra de Deus, é o quê? Loucura. São problemas psicológicos, problemas emocionais. E o Senhor está dizendo assim: toda cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Está falando que essa nação, ela está enfrentando sérios problemas psicológicos e essa nação está enfrentando problemas de passividade. São pessoas que não têm vontade, que não têm ânimo, que não têm garra, que não têm energia, um coração fraco. Isso não é uma realidade da época que nós estamos vivendo? Medo, depressão, angústia, ansiedade, vontade enfraquecida. As pessoas dizem: pastor, eu quero, mas eu não consigo. É ou não é? Eu quero, mas eu não consigo. É como se algo me puxasse. Esse algo se chama desobediência. Coração enfraquecido e problemas psicológicos têm fonte direto em rebeldia, em desobediência à lei de Deus. O que o Senhor está dizendo é: por que vocês ainda vão continuar nesse tipo de situação com certas coisas? Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, há feridas, há contusões, há chagas vivas, que não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleos. O vosso país está assolado, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estrangeiros as devoram em vossa presença, e está devastada, como por uma pilhagem de estrangeiro. Que o Senhor está dizendo: a sua nação está sendo roubada por causa de desobediência. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil tem uma história de roubo desde que ele nasceu. O Brasil no início foi pilhado por Portugal, depois foi pilhado pela Inglaterra e hoje é pilhado por tantas outras nações. Outro dia alguém postou um vídeo mostrando sobre a possibilidade de venda de boa parte da Amazônia para interesses internacionais. O nosso lindo presidente está supostamente nesse processo de entregar a nossa parte da nossa Amazônia aos interesses internacionais.
E tantas outras coisas acontecem debaixo do nosso nariz sem que a gente se aperceba. O Senhor está dizendo: até quando vamos permanecer desse modo, sendo roubados nas vossas riquezas? Porque vocês escolhem caminho de desobediência. Vosso país está sendo assolado por causa da desobediência. Aí você diz assim: não, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. O que acontece na nação não tem nada a ver comigo. Escute, nós vivemos em sociedade. Tudo que você faz afeta todo mundo. Você está comigo? Não, eu tenho direito à minha vida secreta, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não faz. Porque quando a caquinha vem, a gente cheira junto. Você sabe disso? Todo mundo faz o que quer, mas quando a caquinha vem, todo mundo cheira junto. Ninguém cheira sozinho. Todo mundo cheira coletivo. Nós vivemos em sociedade. O que você faz afeta a vida do outro. É certo que isso acontece. Olhe bem. Versículo 11, o Senhor diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocausto de carneiro e da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu de vós isto? Que viesses pisar dos meus átrios? O que o Senhor está falando? Se nós não entrarmos no caminho da obediência, Ele diz: pouco me interessa as suas manifestações religiosas, pouco me interessa as suas passeatas, pouco me interessam os seus sacrifícios, pouco me interessam as suas orações, pouco me interessam os seus louvores, pouco me interessam as suas músicas, se vocês não optarem pelo caminho da obediência. É isso que o Senhor está dizendo. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto, eu quero obediência. Versículo 15 ele diz: quando estenderdes as vossas mãos, escondereis de vós os meus olhos. Quando vocês estenderem as mãos, esconderei os meus olhos de vocês. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, diz o Senhor. Versículo 16: purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, diz o Senhor. Aprendei a fazer o bem. Versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. O que o Senhor está dizendo, irmãos? Entra pelo caminho da obediência. Limpe, purifique, lave-se diante dos meus olhos de toda a maldade. Cesse de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Converta-se, arrependa-se. E venha para diante de mim, e nós vamos conversar. Porque se isso não acontecer, ele disse: pouco me interessa as suas manifestações religiosas, pouco me interessa as suas orações, pouco me interessa se você vai multiplicar as orações. Eu estou interessado se vou ter ouvido para ouvir o que eu tenho para dizer e coração disposto para obedecer. É só isso que eu quero saber. Vocês estão comigo? Então existem algumas pessoas que dizem: pastor, eu não sei orar. É simples. Chega diante do Senhor e diz: Pai, aqui está meu coração, disponível para te obedecer. Não existe oração mais eloquente do que essa. Pai, aqui está meu coração disponível para te obedecer. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da maldade que eu tenho feito. Eu me arrependo da opressão que eu tenho feito. Eu vou consertar as coisas. E o Senhor diz: para mim não tem oração mais eloquente do que essa. Venha e vamos arrazoar. E ele disse: se por acaso o teu pecado for como a escarlata, vermelho, se for como o carmesim, também uma cor forte, ele disse: eles vão se tornar branquinhos. Isso é uma referência, amados, de uma cor que é difícil de ser removida. Você imagina, você tem uma roupinha e de repente você recebeu uma mancha vermelha.
Mas foram tantas manchas que manchou a blusa toda. E você pergunta, qual é o produto que eu vou usar para remover isso? O Senhor fala, não importa, filhão. Pode ser vermelho, pode ser amarelo. Eu vou dizer aqui o que Isaías não disse. Mas ele está dizendo isso, não interessa qual seja a cor, vermelha, amarelo, azul, roxa, não interessa. Vai ficar branquinho. Não importa qual seja o seu pecado, qual seja a cor, eu vou removê-lo. Tanto que você não vai perceber falha, que você não vai perceber mancha, vai ficar branquinho. Como se nunca tivesse havido mancha alguma. Mas o que ele está dizendo? Arrependa-se, lave-se, purifique-se, pare de fazer o mal diante dos meus olhos. Aprenda a fazer o bem, venha para mim e eu vou limpar. Olha onde é que o Senhor quer chegar. Se você quiser, versículo 18, 19, se você quiser, e se você me ouvir, você comerá o bem desta terra. Qual é o objetivo de Deus para chamar os seus filhos para andar na obediência? Ele disse, eu quero que você coma o melhor desta terra. Eu quero que você desfrute do que há de bom nesta terra. Se você quiser, e se você me ouvir, você comerá o bem desta terra. O objetivo de Deus desde o começo é levar você para esse ambiente. Não seja tolo, não seja melhor do que a vaca e o jumento. Conheça o seu dono. Lembre-se onde é a sua manjedoura, onde você se alimenta. Vá para lá. Escute a voz de comando e vá lá se alimentar. Você já ouviu alguma vez Deus te chamando para orar? Gaste algum tempo comigo. Aquela vozinha mansa e suave dizendo, hoje seria um dia perfeito, não é não? Para você se separar e ir lá para a manjedoura. E esperar o alimento que eu vou depositar lá, para te suprir, para te encher. Mas o Senhor diz assim, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. A boca do Senhor o disse. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Você quer ter seu coração protegido e sua mente protegida? O Davi falou assim, Senhor, em paz eu saio e em paz eu retorno, porque o Senhor me guarda. Em paz eu saio, em paz eu retorno, porque o Senhor me guarda. Quando Davi dizia isso, ele estava falando que ele estava saindo para a guerra, não era para comprar o pão na padaria. Aí você imagine, Davi estava dizendo, Senhor, em paz eu saio e em paz eu retorno, porque o Senhor cuida de mim. Em paz eu saio, em paz eu retorno, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor salvará a minha alma. Salmo 121. O Senhor salvará a minha alma. Agora, quando a gente percebe essa segurança de Davi, como era que Davi fazia? Ele dizia, Senhor, a tua palavra é tão doce para mim como mel. Ela é como mel para mim. Quão precioso é desfrutar das tuas leis. Ela me torna mais sábio do que os meus inimigos. A tua palavra está exaltada acima dos céus. Acima de ti mesmo exaltaste a tua palavra. Davi dizia, aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, esse é próspero. É frutífero, é como uma árvore plantada junto de ribeiros de água. Essa era a concepção que Davi tinha com relação à palavra e à obediência à palavra. Olha como a alma de Davi estava protegida. Salmo 46, Davi fala, o Senhor dos exércitos é o meu refúgio. Aí ele diz, ainda que as águas rujam e espumejem, ainda que as águas bramem, ainda que os montes se transportem para os meio dos mares, ainda que as águas batam contra os montes e eles se desmoronem. Olha o que ele diz, eu porém
estar seguro, porque o Senhor dos Exércitos é o meu refúgio. Deixa eu ver com você esse texto. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Bramam as nações, reinos se abalam, eles levantam a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como que Davi chegou a ter a alma protegida, a cabeça protegida desse modo? Ele se firmou na palavra. Ele se firmou na palavra. Então, quando ele ficou firme, obedecendo a palavra do Senhor, sua alma estava segura, seu coração estava seguro. E ele sabia que ainda que as coisas acontecessem ao seu redor e fossem horrorosas, ele disse: eu estou seguro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, o lugar santo das moradas dele. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando o nosso coração está fortalecido na palavra, nós vamos chegar nesse ambiente aqui, que o Senhor vai dizer para você: fica quieto, fica quieto. Mas Senhor, o mar está revolto, tudo à minha volta se desmorona, as nações estão bramando em guerra, há conflito em todas as partes, os mares estão revoltos, o terror toma conta dos corações dos homens. E Deus olha para você e diz: fica quieto. Fica quieto e veja que eu sou Deus. Veja meu braço agir. Veja o impossível se manifestar. Mas por que isso foi possível? Porque o seu coração buscou a obediência na palavra, e por causa disso ele está guardado. Mas se eu não fizer isso, o que acontece com o meu coração, com a minha mente? Você fica vulnerável. O medo, o pavor, a insegurança, o terror toma conta. Mas a Bíblia fala que aquele cujo coração é firme no Senhor, esse é guardado em paz, porque o Senhor o faz. Olha o que Deus está dizendo: se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor nessa terra. É o que eu quero te conduzir para isso. Davi disse: tem um rio que corre do trono de Deus, e o convite de Deus é que você se banhe nele. O convite de Deus é que você se refrigere nele. O convite de Deus é que você mergulhe nele. Irmãos, percebe? Deus está falando que quando tudo está caindo à sua volta, Ele disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. A gente sabe que a cidade de Deus é você. O lugar das moradas do Altíssimo é você. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Eu sou a cidade de Deus. Deus poderia morar em qualquer lugar, mas Ele escolheu você. Podia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu. 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 Sou casa, eu sou morada. Aleluia.
casa, sou casa, eu sou morada, onde habita o meu Deus. Eu sou casa. Ele disse: há um rio que alegra a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Então, quando tudo está revolto e você está seguro na palavra, o Senhor vai dizer para você: fique quieto e veja que eu sou Deus. Irmãos, quantos de nós já teve essa experiência de tudo está caindo ao redor e o Senhor falar para você: fica quieto e fique observando eu ser Deus na sua vida? Aleluia. Isso são tipo de coisas que a obediência vai te levar. Fica quieto, veja que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia. Queridos, fica de pé. Cadê o louvor? Eu podia ser mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Uma canção, meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Sou casa, eu sou morada, onde habita o meu Deus. Sou casa, eu sou morada, Sou tabernáculo, onde habita o meu Deus. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama nas coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama das coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Aleluia, Jesus. Se você entende que o Senhor chama você para assumir um comprometimento com a palavra maior, com a obediência maior, se você entende que existem problemas emocionais que precisam ser superados, medo, depressão, angústia, ansiedade, a sua vontade é enfraquecida, você quer, mas não consegue, coração tremente, o Senhor tem dito que o caminho para corrigir isso é andar em obediência, é converter o coração à palavra, é abandonar coração rebelde, coração obstinado e correr para os trilhos do Senhor. Se isso ocorrer, há uma segurança na sua mente, há uma segurança no seu coração, há o interesse de Deus em tornar os nossos pés velozes, há o interesse de Deus em fazer com que corramos a nossa carreira, há o interesse de Deus que medo não faça parte da nossa história, mas ousadia e intrepidez. O justo, diz a Bíblia, é intrépido como leão. Há uma intrepidez separada, preparada para o justo. E quem é o justo?
senão aquele que decidiu andar nas veredas do Senhor. A palavra de Deus para João Batista era: ele irá no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Converter os rebeldes à prudência. Obediência é prudência. Obedecer é prudente. Converter os rebeldes à prudência do justo. Olhe isso, a fim de preparar um povo para o Senhor. A obediência prepara um povo para o Senhor. Agora escute o que ele diz depois: um povo apercebido. Preparar um povo para o Senhor, mas apercebido. O que é esse povo apercebido? É um povo que tem um ouvido espiritual desenvolvido para ouvir o Senhor. É um povo que está conectado com o céu. João veio para converter os rebeldes à prudência do justo. Aleluia. É prudente obedecer. É prudente obedecer, a fim de preparar um povo para o Senhor, apercebido. Não é qualquer povo, é um povo apercebido. É um povo que vai estar atento, é um povo que vai estar alerta, é um povo que vai estar com as lamparinas ligadas e acesas para ouvir o Senhor. Aleluia. Então, se você entende que Deus está chamando, assuma esse compromisso com o Senhor. Busque a obediência. Aleluia. O conselho de Deus é: filhos, como filhos obedientes, não vos conformeis com este mundo, como filhos obedientes. Aleluia. Ao Senhor. Senhor. Aleluia. Suas mãos ao Senhor. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela vida dos teus filhos. Pai, nós oramos para que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, nós oramos para que o ouvido espiritual seja aberto, para que os teus filhos sejam habilidosos na prática da tua palavra.
Que os teus filhos cresçam e avancem até a maturidade. Que eles estejam aptos a experimentar coisas grandes da parte de Deus. Pai, que eles se tornem velozes. Que eles se tornem velozes. Que eles se tornem velozes. Que a tua unção se apregue aos teus filhos, tornando-os velozes para obedecer o Senhor, para receber um comando do Senhor e ser operoso praticante. Pai, que o Senhor encontre nos nossos dias um povo preparado e um povo apercebido, um povo preparado e apercebido, um povo prudente, um povo prudente, preparado e apercebido, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Digam comigo que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Digam amém. Que o Senhor vos abençoe.